Olá pessoal, estamos de volta então no nosso bate-papo a respeito de política local e daqui a pouco nós vamos para a política nacional, não é? Só lembrando vocês que no dia 2, dia das eleições, a partir das 16 horas, nós teremos bate-papo ao vivo, tratando das eleições municipais e também faremos comentário das outras cidades da nossa região. Nós deixamos aqui no último bloco uma pergunta para o Gesiel, que ele estava fazendo uma explanação muito interessante. Gesiel, a pergunta então é, por que Avaré deixou de ser protagonista? Eu penso que porque Avaré ainda não definiu o seu perfil, qual a sua vocação. Então, nós somos há quase 15 anos uma instância turística, mas só de direito. Eu acho que de fato ainda falta da parte do governante um investimento. Nós não tivemos ainda, por exemplo, um secretário de turismo que pudesse, nos últimos governos, nenhum dos que exerceu essa função realmente teve uma influência para que a cidade definisse uma política de turismo. E no passado nós tivemos outros ciclos, né? Claro, Avaré, aqui no caminho do oeste, e aqui o café predominou na Primeira República. Já nos anos 30, num período breve, Avaré se projetou no ciclo do ouro branco, do algodão. Mas depois disso, quando aí veio a Segunda Guerra, isso foi interrompido e depois nós ficamos sem ter, até que houve, aí sim, no início dos anos 60, a construção da represa. A abertura do Lago de Jurumirim fez com que houvesse uma nova definição, não só em Avaré, embora se fale em represa de Avaré, mas regionalmente poderíamos ter criado um circuito de turismo forte, envolvendo as instâncias que hoje existem, né? A Avaré, Paranapanema, Piraju, até Águas de Santa Bárbara, que é uma instância hidromineral, mas tínhamos que ter um prefeito de Avaré com espírito de liderança regional. O pai do atual prefeito, por exemplo, à época dele, fez isso. Dos 17 municípios, o Maza deve se lembrar, o doutor Paulinho Novaes sempre levava, aquela época era o governo Montoro, havia uma descentralização e exigia a participação dos municípios, ainda quando o processo de municipalização dos setores... Do governo, né? Exatamente, Avaré era a sede de um ERG, de um escritório regional de governo. Então havia essa liderança que Avaré perdeu aos poucos e hoje, infelizmente, falta isso. Eu acho que a definir qual que é a sua vocação, claramente, e o governante, os próximos governantes, investirem no potencial turístico concretamente, educando até nas escolas, preparando as crianças. Até um gancho que você está falando aí, e desculpa até o Lucas estar presente, mas eu tenho que falar. Esse governo foi pífio em relação ao turismo. O turismo foi pífio. Colocou um secretário lá que era jornalista e quando tinha uma coluna descia, né, tecia muitas críticas aos outros secretários. Mas quando assumiu, ele não fez nada para fomentar o turismo na nossa cidade. Hoje no governo Paulinho Novaes temos aí várias obras turísticas paradas. Nós temos um restaurante no camping que foi inaugurado de uma forma... Nem era para ser inaugurado, na verdade, no fim do governo Barquete. Que nunca funcionou. E não funciona desde agora. Faz 4 anos que está aquele elefante branco lá. Tem aquela estrutura... E o potencial do Costa Azul? Lógico. O potencial que tem o Costa Azul ali? A estrutura metálica que está no campo municipal, que começou na época do governo Jocelyn Silvestre, 2005, 2008. Olha quanto tempo está aquele negócio parado lá. Tem um fator aí que é grave, viu? O camping hoje, que é a minha opinião, e acho que a opinião de muitos, está abandonado. A verdade é essa, Costa Azul, como que pode uma obra do Costa Azul não terminar? Desde 2011, iniciada a obra, não termina a obra. 2009, é isso? Um tempo tremendo e não terminar. Eu acho que falta isso que o Gesiel falou. Que o próximo prefeito tenha um pulso firme realmente e voltar de fazer o turismo, fomentar o turismo na cidade. Estamos turísticas realmente só de fato, porque de direito, porque de fato realmente não somos. Penso que, 2 fatores, Wagner, são essenciais. Se ficar só sob a gestão da Secretaria de Turismo, sobre a Prefeitura, não vai mudar. Tem que
abrir essa gestão. Uma parceria público-privada, um consórcio envolvendo toda a cadeia, os hotéis, os restaurantes, o setor de serviços. Mas aí precisa de uma liderança. Talvez encontrar um meio, isso aí, o senhor sabe melhor do que eu disso, um meio jurídico de se fazer uma licitação, de se criar uma empresa, como tem a SP Tours em São Paulo, enfim, para gerir melhor o turismo. Pensar o turismo para ser gerador de emprego e de renda na cidade, para impulsionar a cidade. Lucas, eu penso assim, tudo que a gente não sabe, eu na época que eu administrei aí a seccional, tal lugar estão fazendo tal coisa, como é que faz? Eu ia lá. Como é que faz? Então nós já temos exemplos, né? Vou lá pegar cópia cola, deu certo, vamos adequar a nossa realidade aqui, vamos fazer, não é? Sim. E tem um outro fator também que é grave, isso vem do governo do estado. O DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, é um departamento altamente politizado. E ali estão, quando muda-se muito os gestores do DAD. E isso é péssimo para a gestão das instâncias. E como que se troca a verba? É uma verba ela X que vem ela ou não? É indexada pelo DIPAM, se eu não me falha a memória. O DIPAM, que é um cálculo, o prefeito Poio Novaes é o melhor professor para isso, que ele explica isso professoralmente muito bem. Sobre o DIPAM do Estado, tem um ranking do DIPAM, que é um índice do Estado de arrecadação, e aí fatia essa verba entre as 62 ou 70 instâncias. Você saberia dizer assim quanto recebe por ano? Em média, 3 a 4 milhões. Essa liberação vem sendo feita de maneira sofrível, né? Vejam as obras aí da Avenida Major Rangel. Isso é sobre obra, né? Isso. Não solta 4 milhões por parcela. Vai sendo liberado uma obra, vai apresentando os projetos e vai soltando. E é muita burocracia, porque se tem algum probleminha, alguma falha no projeto, já atrasa. Fez errado, para tudo, tudo. Eu acho que isso é até benéfico, mas isso atrapalhou. É benéfico por quê? Porque a fiscalização aumentou, né? É muito rigorosa a prestação de conta dessas obras. Mas em consequência as obras pararam. Mas isso atrasou as obras, né? Você caiu na mão de empreiteiras altamente despreparadas para tocar as obras, elas ganham 4, 5 licitações em cidades diferentes. Não tem capital. Não tem capital, começam as obras simultaneamente. E não tem uma secretaria de projeto também? Exato. Não secretaria, alguém que cuide de projetos. Tem um departamento de convênios. Sim. Com 2 engenheiros que fizer só isso, mas fica um pouco refém dessas empreiteiras, né? E nós não estamos sabendo dos 3 candidatos quais os planos nesse sentido, porque a Avaré vive agora esse desafio de buscar caminhos alternativos para superar a crise e nem todos respondem. Nem todos apresentam. Como? Não falam como? Não, exato. Tem lá um calhamaço de um projeto, de um plano do candidato. Coca-Cola? E na verdade, não atinge o eleitor, ele não lê. Hoje o leitor não lê aquilo tudo. Tinha que ser mais objetivo, só que mesmo naqueles que sintetizaram, eles não explicam com clareza como vão começar Só concluindo, a solucionar. Quando eu falei que o DAD é um órgão politizado, eu quis dizer que é um órgão com muitos cargos comissionados. Sim. Se muda o tempo todo. Sim, e aí complica demais. Complica muito. O prefeito... falei com fulano aqui há 2 meses atrás. Fulano não está mais. Já Viu, foi o Gesiel falou do plano de governo, né? Tem muito plano de governo, Ctrl-C, Ctrl-V aí, tem plano de governo que fala em transporte marítimos. Olha só, a Avaré vai fazer transportes, né? Eleitoreira, aeroportuária, sabe? É umas coisas absurdas. Pronta, como diz Sabe o que é? Porque a população não vai ler. Muita gente não lê todo aquele lá. Olha o plano de governo. Olha o plano de governo. Que bonito. Ele tem um plano de governo legal. Mas vai ler o plano de governo. Coisa copiada, coisa que fala de cidade de São Sebastião. O que a Avaré tem a ver com o São Sebastião? Você vê claramente ali você já vê o começo da falta de preparo do gestor. Por isso que é importante a população sempre acompanhar de perto o seu candidato, né? Não votar somente por achar que ele vai ser bom. Você tem que ver realmente, comprovar se ele vai ser bom ou não. E aqui a gente quer conhecer quem são as figuras que cada candidato vai buscar para administrar setores essenciais, a educação, quem é que vai cuidar da educação, quem vai cuidar da saúde, que é outro problema seríssimo, né? E quem seria o nome indicado para responder pelo turismo, por exemplo, no caso de uma instância. E a gente não está sabendo ainda até agora e talvez nem saiba até lá. Qual a posição, seu Maza, em relação a tudo que foi falado? Você só estava analisando, um fala isso. Isso é coisa de
O Marcelinho fala muito, né? Ah, o Marcelinho fala muito. O Wagner, é assim, sobre... Colocar o PT no governo resolve? PT? PT. Não vem ao caso, né? Colocar não vem. Assim, Wagner, eu já falei pra você que eu fui filiado ao PT. Não falei nada. O PT, assim... Na época do sonho, né? Hoje a situação está um pouco complicada, tanto que os candidatos, mesmo a vereador do PT, não estão falando muito do PT, não. Estou escondendo um pouco. Escondem a estrela, né? Então, assim... A estrela vermelha passou até a ser azul, né? Mas sobre o turismo, que eu reparo muito, Wagner, eu fui para Paraná no começo do ano, e eu fui para Morretes, Curitiba, e Morretes tem uma estrada longa de chegar em Morretes, e eu não vi nenhum saco de lixo, nenhum entulho jogado lá, e me chamou a atenção. Entrei em Curitiba também, que é uma cidade maravilhosa, limpa, né? O que eu vejo em Avaré, e assim, para quem anda nos arrebaldes e nas saídas da cidade, que a gente tem que fazer um trabalho, quero saber depois do prefeito, eu vou cobrar isso pessoalmente, para conscientizar a população e também dar condições à população para desovar entulhos, né? É horrível, vocês que andam aí, uma cidade que quer ser turística, essa sujeira que está na beirada da estrada. A prefeitura tem culpa? Tem. Mas o cidadão... tem. O cidadão também não ajuda, né? Não ajuda. Então, assim, essa questão, mas, por exemplo, dessa mudança, o Lucas sabe disso, essa dificuldade, quer dizer, é uma questão de mudar o pensamento, pedir a colaboração do cidadão. Se há necessidade agora de interromper a coleta de final de semana, não é um problema esse. E a gente vê que as pessoas reagem, exatamente, né? Criticam e quer dizer, tem aquele ditado, um ditado judaico que diz, se cada um limpar a frente da sua casa, nós vamos ter uma rua limpa. Exatamente. Né? Mas aí, quer dizer, se a gente conscientizar, precisa formar o cidadão a pensar nisso. Problema de educação, né? Exatamente. Cai nesse ponto. Essa é outra área que também carece de parceria público-privado, meio ambiente, a gestão do meio ambiente, assim como o turismo. A gente cobra muito, recebe muitas denúncias de entulho jogado, né? Tem aquela famosa via que liga o Veracruz para o Ipiranga, em Avaré. Sim. Lá a prefeitura vai lá, ela passa a máquina, limpa, não dá 10 minutos, vai lá e alguém vai lá e joga entulho. É inacreditável. É a questão do que a gente está falando mesmo, de educação da população também. A população tem que colaborar com o município. É fácil cobrar, né? É fácil cobrar, mas nós temos que também colaborar. Não, é a mesma coisa que governar, né? Nós vimos aí esse período aí que 4 anos o prefeito Poio está aí e vários criticando, né? Agora, na hora de sentar lá, de ter que assinar, é isso que a gente vai ver, né? Porque a crítica é super fácil fazer. Porque não faz, mas não conhece, né? Não conhece a realidade. Não conhece a realidade. Esse ranking da Folha que você citou, que é o índice de eficiência, né? Ele tem algumas medições, eu estava olhando algumas cidades por curiosidade, e ele avalia o inchaço da máquina, do índice de gasto com funcionalismo, que é a folha de pagamento. Tem cidades com 30, 20 mil habitantes que, de 10 anos para cá, aumentaram em 300% sua folha de pagamento. Que estado que aguenta? Não aguenta. Suporta isso? Não aguenta. Não aguenta. Ou o estado é menos estado, eu sou meio defensor disso, ou o estado é meio estado, menos estado, ou a gente não vai se resolver enquanto em 85, gestão. 500, hoje são 3 mil, vocês vejam o quanto cresceu, o quanto inflou, e será que necessariamente não melhorou a eficiência? Não melhorou, eu acho que piorou. E enfim, claro que existem outros fatores que ocorreram no meio, mudança da Constituição nova, os direitos trabalhistas, enfim, mas antes a realidade era outra e funcionava melhor. E por que não? A gente perdeu esse índice, né? Mas o que o Lucas falou, eu concordo. Eu sou totalmente favorável à privatização e à terceirização. O Estado tem que ser menos Estado. Tem que ser mínimo, tem que ser menos Estado. Não da forma que hoje é patriarcal, tudo é problema da prefeitura, tudo é problema... Não é assim. Mas é que é uma cultura também, exato. Criada. Você falou em privatização, eu sou totalmente a favor de privatizar o Parque de Exposições, Fernando Cruz Pimentel, o camping municipal. Sim. O Parque de Exposições... Não tem por que pôr dinheiro lá. O Parque de Exposições, você vê, né, o pessoal cobra muito festa, né? O pessoal de Avaré, região, gosta muito de festas, né? Teve aí recentemente uma festa particular que o cara, o avarense, o cara que gosta do show, foi lá e pagou 40, mais barato, R$40 o show.
Por que o município não pode se fazer shows também pagos? Porque tem que ser tudo de graça. Porque o governante fica bonito para ele, não vou cobrar nada da população, não é a voto do fulano Beltrano, não tem cabimento. Então eu acho que essa cultura tem que dar de graça a saúde. Sim, eu sou a favor, por isso que eu sou a favor da privatização. Privatiza, coloca uma empresa para tomar conta lá, fiscalizando. E hoje você vai no Parque de Exposições, aquele buraco, acho que vai fazer uns 300 aniversários, né? Porque do dinheiro que está lá também não pode ficar. Você falou é cultural, né? O cidadão, o sujeito quer sempre o Estado presente ali na vida dele. E o Estado circo, né? Não, se o Estado não aparece para coletar meu lixo, se o Estado não aparece para me dar o mínimo aqui de limpeza na minha rua, é lógico, o Estado tem que estar presente, mas tem que ter a contrapartida, né? Sem dúvida. A gente se acostumou a sempre o Estado resolver para a gente. Sempre. No próximo bloco, nós vamos tratar da política nacional. A Lava Jato veio para mudar? Veio para bagunçar? Ou a Lava Jato está agindo com arbitrariedade? Aguarde e voltaremos já.